que é a globalização? A globalização é um processo de transformação mundial que se iniciou no final do século XX e também é conhecida por ter um processo econômico, político, social, cultural e ambiental. Trata-se de um mundo em que os mais diversos países estão interligados, principalmente em questões políticas. Uma palavra que define a globalização é a interdependência entre as nações. Dentro da economia, podemos ter como exemplo a economia dos Estados Unidos, que afeta a economia de outros países, com a valorização ou desvalorização de sua moeda. Já no ponto social, temos o aprendizado de outros idiomas, principalmente de países com potência como o inglês dos Estados Unidos. Outro exemplo é a procura de viagem para esses países. Na questão ambiental, temos como exemplo a preocupação das questões do aquecimento global, Amazônia, Austrália e etc., que geram debates a nível mundial. E por último, a globalização cultural é o meio em que há trocas de culturas e marcas, como Adidas, Nike, iPhone, McDonald's e etc. Roupas, filmes, comidas e hábitos de um país para o outro. E a partir dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, tivemos uma nova ordem mundial. Embora vários estudiosos situem a origem da globalização em tempos modernos, outros traçam a sua história muito antes da era de descobertas e viagens ao Novo Mundo pelos europeus. Alguns até mesmo traçam as origens ao terceiro milênio, antes de Cristo. O termo globalização tem estado em uso crescente desde meados da década de 1980, e especialmente a partir de meados da década de 1990. Em 2000, o Fundo Monetário Internacional, FMI, identificou 4 aspectos básicos da globalização: comércio e transições financeiras, movimentos de capital e de investimento, migração e movimento de pessoas e a disseminação de conhecimento. Além disso, os desafios ambientais, como a mudança climática, poluição do ar e excesso de pesca do oceano, estão ligados à globalização. Benefícios da globalização. Entre as vantagens da globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a diminuição das distâncias e do tempo. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimento de forma mais rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. Outro aspecto que pode ser considerado positivo da globalização é a redução do preço médio dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Através da maior integração política mundial, entre outros elementos, como a formação dos blocos econômicos, muitos produtos tornam-se mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo, o que contribui para a diminuição dos custos. Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passa a ter conhecimento dessa novidade, quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do saber. No campo financeiro, a globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como vantagens. Destacam-se nesse interim os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por todo o globo. A maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos, a possibilidade de maiores e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais, a integração do sistema bancário mundial, entre outros aspectos. Entre os desafios da globalização, é preciso lembrar que muitos deles são creditados não tão somente a esse processo em si, mas também principalmente ao sistema capitalista, ao qual a globalização está intrinsecamente ligada. Na verdade, ela é apenas a mundialização do sistema capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global.
A primeira grande desvantagem do processo de globalização, na visão de seus críticos, é a forma desigual com que ela se expande, beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando atrasada ou de forma incompleta a outras regiões, tornando-se-as dependente economicamente. Outra desvantagem também referente à desigualdade está no ritmo e no direcionamento dos fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes a países desenvolvidos, conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões mais periferizadas, assim as culturas francesa, americana ou inglesa são facilmente reconhecidas em todo o planeta. Já outras culturas são marginalizadas ou até relegadas ao ostracismo. No campo econômico, novamente a questão da desigualdade emerge como o cerne das críticas direcionadas à globalização. A expansão das empresas multinacionais é um duro golpe à livre concorrência, haja vista que poucas instituições passam a controlar boa parte do mercado mundial. Além disso, o deslocamento das fábricas permite a aquisição de matérias-primas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo salários e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. A globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma com que ela consegue disseminar crises econômicas especulativas. A crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008, por exemplo, foi rapidamente sentida na Europa e, por extensão, em várias outras partes do mundo, provocando um colapso total do sistema de especulação em todo o planeta, ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas. Por fim, cita-se também como desvantagem da globalização a questão ambiental, pois o ritmo comunista, cada vez mais intensificado, que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior exploração dos recursos naturais. Além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das águas e dos meios produtivos, como o solo, o aquecimento global ou a devastação das florestas, são argumentações constantes quanto a esse fator. Problemas sociais do Brasil: desemprego, violência, criminalidade, educação, moradia, saúde, racismo e fome são alguns dos grandes problemas sociais do Brasil. Muitos brasileiros vivem excluídos da sociedade na medida em que a falta de dinheiro é dos principais inibidores para o acesso aos meios essenciais que permitem às pessoas usufruir das condições básicas de vida, que apesar de essenciais nem todos têm. Quais as suas causas? Os problemas sociais têm maior incidência nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. O número de escolas e hospitais não é suficiente para atender adequadamente a população brasileira. A causa dos problemas sociais estão ligadas a uma série de fatores. Dentre alguns, podemos citar falta de planejamento familiar, falta de compromisso dos governantes e corrupção. Desemprego. Essa é uma realidade vivida cotidianamente. Os índices mostram um progressivo aumento nas taxas de desemprego e os estudos indicam que a baixa escolarização e a pouca qualificação profissional são os maiores obstáculos para a ocupação de vagas existentes no mercado de trabalho. Violência e criminalidade. Na lista dos países mais violentos, o Brasil ocupa um lugar de destaque. Em casa ou na escola, os atos de violência física e bullying ganharam proporções tais ao ponto de se tornarem crimes. Educação. A falta de investimento na educação resulta na lotação e falta de condições nas instituições de ensino, como consequência, a formação. Muitas vezes falha ou o nível de aproveitamento é muito baixo. Esses alunos não conseguem ultrapassar o problema do atraso escolar, acabam abandonando o ensino e comprometem o seu ingresso no mercado de trabalho. Moradia. No que respeita à moradia, para além da falta dela, muitas vezes quem tem casa não a tem com qualidade esperada. Há ainda pessoas que vivem em casas de madeira ou com um número de habitantes muito superior ao número de cômodos da moradia. Saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, criado em 1988, não consegue atender a população. Hoje em dia, o plano de saúde é uma das prioridades de um brasileiro, que pode pagar para ter atendimento médico, uma vez que o atendimento público de saúde apresenta uma série de falhas, tais como hospitais cheios, onde os profissionais de saúde convivem com a falta de medicação e equipamentos ou falta de funcionários. Falta de água.
O problema com a falta de água é no Nordeste antigo. Hoje, todavia, não só nessa região do Brasil, mas também no Sudeste, se vive um momento de crise hídrica. O problema de abastecimento é tão grave que já é feito rodízio de água nessa região. Meio ambiente no mundo globalizado. A sociedade industrial surgida no século XIX estruturou-se sobre a ideologia do liberalismo, tendo como princípio fundante a livre concorrência ou liberdade de imprensa, cujos padrões de produção e consumo vêm gerando notável depredação ambiental em decorrência de aumento da poluição pelas fábricas e veículos automotores, emprego desordenado de substâncias tóxicas da produção agrícola, consumismo desmedido, uso irracional dos recursos naturais, acúmulo de lixo não degradável. Com efeito, a partir da Revolução Industrial, houve uma crescente demanda por energia, levando à intensa exploração de reservas de petróleo e carvão. A queima desses combustíveis aumentou a emissão e concentração do gás carbônico na atmosfera, o que vem gerando diversas alterações climáticas, sendo este o mais grave problema ambiental, pois não afeta apenas os países industrializados, mas todo o globo. Sociedades e culturas. O processo de globalização pode trazer impactos, às vezes negativos, para boa parte da população do planeta. Um desses impactos negativos e consequência da globalização é o terrorismo, que é impor sua ideologia e vontade com o uso do terror, causando violência, seja ela física ou psicológica. Além disso, tem outros impactos e características da globalização. São eles os paradoxos da globalização. Paradoxos da globalização. Economia. Os paradoxos da globalização são basicamente problemas que chocam o mundo de um lado e enriquecem pessoas do outro. Isso significa que uma parte da sociedade se choca de uma forma e a outra enriquece com o problema. Por exemplo, enquanto temos informações, imagens, documentários, reportagens detalhadas de conflitos, guerras e assaltos, vemos escândalos de corrupção ou uma parte da sociedade sem se preocupar com os problemas do mundo. Ocidentalização cultural. A globalização trouxe diversas mudanças do jeito de se produzir cultura e encarar ela. De certa forma, a mídia, internet e outros meios de comunicação promovem a formação de uma cultura de massas global, assim fazendo uma uniformização cultural que é bem visível com redes de fast food expandido pelo mundo todo, hábitos alimentares e etc. A ocidentalização, por exemplo, é um processo em que as outras culturas de outros lugares devem se assimilar ou assimilam a cultura do Ocidente. Isso acontece por conta da globalização, por conta da influência causada pelos seriados de TV e as outras coisas que acabam influenciando o mundo todo. Mas vale lembrar que isso não vem apenas do Ocidente, pois podemos ver diversas trocas culturais significativas, vindas de outras culturas. Um exemplo disso é a culinária de diversos países, como China, Índia, Japão e México, são apreciados no mundo todo. Mas, em várias regiões do mundo, os movimentos pela independência nacional renasceram ou ganharam um novo vigor, mostrando que algumas culturas locais e tradições étnicas sobrevivem ao mundo globalizado. Fundamentalismo e intolerância religiosa. O termo fundamentalismo tem como significado a estrita adesão a um conjunto específico de doutrinas teológicas, tipicamente em relação à teologia do modernismo, tendo algum tipo de fundamentalismo ou religioso, político e econômico. Mas o mais falado é o religioso, e ele está geralmente associado a 3 religiões monoteístas de matriz abrâmica: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ela surgiu em um movimento religioso e conservador, nascido entre os protestantes dos Estados Unidos da América, no início do século XX, que enfatiza a interpretação literal da Bíblia como fundamental à vida e à doutrina cristãs. Mas a expressão, nascida nesse contexto de debates teológicos, acabou migrando, principalmente via imprensa, para campos diretamente relacionados à intolerância e ações violentas praticadas por pessoas que, mais do que propriamente preocupadas com os fundamentos de determinada religião, seguiam preconceitos sectários e ideológicos. Por isso, é necessário diferenciar a defesa de doutrinas e dogmas religiosos,
que continuam no campo do debate de ações violentas. Devido à globalização, foi acontecendo mixação de culturas de diversos povos e países. Isso teve como consequência a intolerância religiosa por conta disso. Não aceitavam que outros fossem ou tivessem outra religião ou ideologia. Assim, surgiram diversos grupos como Ku Klux Klan, IRA e diversos grupos terroristas que defendiam o arabismo, que está no centro do fundamentalismo e do radicalismo islâmico da atualidade, mas suas origens remontam ao século XVIII. População de refugiados no mundo. Um dos principais problemas em termos populacionais é o nível global. E a questão dos refugiados, segundo a ONU, para ser considerada refugiada, a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade, por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, que se ausentou do país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. No entanto, é válido ressaltar que uma pessoa deixa de ser considerada refugiada se as condições de perseguição ou termo reverterem-se ou se tornarem injustificadas. Existem vários tipos de refugiados no mundo, alguns por condições de perseguição política, outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, discriminação racial, social ou religiosa, e até os refugiados ambientais. Entre muitos outros tipos, o número de refugiados vem aumentando exponencialmente. Em 2014, esse número chegou a incríveis 59 milhões de pessoas, cerca de 22 milhões a mais em comparação à década anterior. Outro dado alarmante é que mais da metade desses refugiados é menor de idade. O Brasil recebe um alto número de refugiados, um valor que atingiu 7,7 mil pessoas em 2015. Desse total, avalia-se que 25% são mulheres, e em termos de nacionalidade, a maior parte é composta por sírios, com cerca de 23% do total. Além disso, destacam-se também os colombianos, os angolanos, os haitianos e os congoleses. A questão dos refugiados no mundo ganha contornos dramáticos, pois além dos problemas severos que abrangem as suas áreas de origem, ainda existem os problemas que esses imigrantes encontram nos locais para onde se deslocam. Entre esses problemas destacam-se as diferenças culturais, as dificuldades com o idioma, a busca por emprego e principalmente a xenofobia, praticada pela população residente das áreas de destino.